Pessoal, bom dia, saudações tricolores. E não vai ter o tal Fla-Flu, né? Tanto falavam aí. Mas isso vou deixar para outro vídeo. Antes de fazer algum comentário sobre o nosso próximo adversário, o nosso próximo jogo contra o Olímpia, temos que fazer um vídeo importante sobre o Olímpia. Vou fazer depois daquele confronto que nós tivemos, que ganhamos aqui de 3-1 e fomos perder lá pelo mesmo placar e perdendo os pênaltis com bola aérea, como foi ontem no jogo dos Remadores. Depois vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero falar alguma coisa relacionada à história. Os acontecimentos passados devem servir de lição e até mesmo orientação para que possamos não cometer os mesmos erros que cometemos lá atrás. Por que eu estou dizendo isso? Sobre a Libertadores de 2008. O Fernando Diniz, salvo as diferenças, né? Salvo os times, com algumas semelhanças em termos de expectativa da nossa parte em título, que o Fernando Diniz não cometa o mesmo erro que o Renato Gaúcho cometeu. Renato Gaúcho, grande amigo, mas errou lá atrás. E eu explico aqui por quê. Primeiro vamos escalar aquele time lá. Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto, Júnior César. Perfeito. Aí vem Arouca, Igor, que fique frisado, Igor, o homem de confiança do Renato, ali na marcação, no meio campo. Preste atenção nisso, não esqueça esse detalhe. Aí depois vinha Conca, Thiago Neves, o Washington e Cícero. Lembraram dessa escalação? Lá dentro do Fluminense, isso eu posso falar porque nessa época eu estava convivendo. Nessa época eu já não trabalhava mais no Fluminense, mas estava convivendo muito lá dentro. O Renato foi orientado várias vezes que ele estava insistindo em um erro, que ele estava com uma teimosia, que os fatos o desmentiam o tempo todo, mas ele, por teimosia, acabou colaborando e contribuindo em muito para que não fôssemos campeões daquela Libertadores. E eu explico. Nós que somos torcedores, ainda mais nós assim mais antigos, que acompanhamos o Fluminense há muito tempo, então nós temos a condição de acompanhar todo o histórico das competições passadas, nesse caso. Os jogos do Fluminense eram assim. O Fluminense entrava com esse time, o qual eu escalei ali, e sempre começava perdendo. Sempre começava perdendo. Aí, o que o Renato Gaúcho fazia? Isso era todo jogo, viu, gente? Todo jogo. Quem é tricolor mesmo, que acompanhou, sabe do que eu estou falando. Aí o que o Renato Gaúcho fazia? Tirava o Igor, recuava o Cícero e botava o Dodô lá na frente para jogar junto com o Washington. O que acontecia? Virávamos os jogos.
Todo jogo da Libertadores foi assim. Quem não acompanhou, não tem conhecimento, pode pesquisar. Começávamos o jogo com a teimosia do Renato em manter o Igor no time. Mais uma vez, insisto, é o meu jogador de confiança de marcação no meio campo. O que acontecia? Perdido em campo, não marcava, responsável direto por diversos gols que nós tomamos, inclusive aquele gol da LDU, primeiro gol na final, que tomou come lá na direita. Eu esqueci até de quem foi o jogador, aquele que depois foi jogar no Cruzeiro lá, da LDU. Enfim, aí o que o seu Renato fazia? Grande amigo Renato, viu? Gosto muito dele, mas errou. Sacava o Igor do time, botava o Dodô lá na frente, recuava o Cícero e aí ganhávamos o jogo. Era sempre a mesma coisa. Por que eu estou relembrando essa história? Porque o Fernando Diniz está prestes a cometer o mesmo erro. O mesmíssimo erro. Ao insistir no Lima jogando como volante. Eu não vou comparar o futebol do Lima com o futebol do Igor, porque o Lima é mais jogador. É até um bom jogador, mas nunca foi volante. E o Diniz insiste em chamá-lo de homem de confiança. Confiança de quê, Diniz? Nessa posição o cara fica perdido. Não sabe marcar, não tem uma boa saída de bola, faz muita falta ali próximo à área, faltas inclusive com risco de ser expulso. Isso compromete muito o nosso jogo, coloca a gente em risco o tempo inteiro. Eu estou aqui detonando o Lima? Não. É um bom jogador? É, mas nunca foi volante. O Lima sempre foi atacante. Por mais que não fosse aquele atacante enfiado lá na frente, mas é atacante. Aí você, tudo bem que às vezes um improviso dá certo, Diniz, mas nem sempre. Você não pode pegar um jogador com características de atacante e inventar que ele agora é o segundo volante, sob o risco de cometer o mesmo erro que o Renato cometeu lá atrás, por teimosia, Diniz. O Alexander está voltando, já está treinando com bola, já está muito próximo de voltar, mas não vai voltar imediatamente. Então, o que tem que ser feito? Tirar o Lima, escalar Martinelli. Eu venho falando isso aqui há vários jogos, não é agora. Martinelli é um bom jogador, não é nenhum super craque, mas é um bom jogador, sabe marcar, é o maior ladrão de bola estatisticamente do Campeonato Brasileiro, tem um bom passe, corre muito, é especialista na posição, ou seja, ele tem todo o senso de jogar ali, e às vezes vai lá na frente e faz seus golzinhos também. E aí, Diniz, você vai esperar dar ruim, perdermos jogos aí importantes, tanto no Brasileiro e principalmente agora, nessa fase da Libertadores, que já estamos bem próximos de conseguirmos chegar à final, né? E quem sabe, se Deus quiser, conseguimos resgatar esse título que nos foi tirado lá atrás, não só por erros do Renato Gaúcho, os quais eu citei, mas também por arbitragem. Todo mundo sabe, eu não vou entrar nesse mérito. E outra questão, Diniz, futebol é momento. Futebol não é apenas convicção. Convicção
é uma coisa importante que devemos ter, né? Quando temos segurança daquilo que a gente quer, ó, a sirene de alerta aí para você, Diniz. Aí, ó, sonoplastia. Viu a sirene de alerta para você, Diniz? Até isso está colaborando. Futebol é momento. E qual momento? John Kennedy titular. Nos últimos 2 jogos, ele foi decisivo, muito decisivo, contra o Palmeiras e contra o Argentino Júnior. E o Keno, por mais que seja um jogador importante, não está em um bom momento. Ah, mas as coisas não podem ser assim, depende do conjunto, do treinamento. Por favor, mata-mata não tem como se recuperar ali na frente. Mata-mata tem que ser escalado o melhor que se tem no momento. E o melhor que se tem no momento para jogar ali na frente está sendo, indiscutivelmente, o John Kennedy, no lugar do Keno, sob risco de nos arrependermos ali na frente, de não corrigirmos erros, ou estarmos atentos a erros que já cometemos lá atrás, como eu citei. O Lima não pode ser titular desse time naquela posição que ele está jogando. E atualmente, lá na frente, o ataque tem que ser John Arias, Cano e John Kennedy. Sim, é o melhor que temos no momento. E jogo de mata-mata não permite recuperação. E não permite teimosia, Diniz. Espero que você tenha discernimento suficiente para entender isso. Então, pessoal, era essa a comparação que eu queria fazer do momento de hoje com aquele momento de 2008. Podemos ter, e Deus queira que não, e oremos que não aconteça, talvez o mesmo insucesso que tivemos lá em 2008, por causa de teimosia de técnico. Lá foi teimosia do Renato, e hoje poderá ser teimosia do Diniz. Abra seu olho, meu filho, pegue um pouco da história do Fluminense e vai ver o que aconteceu lá atrás. Nós, torcedores, temos condições de fazer isso. Os técnicos, por mais que seja o Diniz atual, talvez ele não tenha o conhecimento dessa história, do que aconteceu lá atrás, e ele não vai se basear nisso para falar assim, já teve um erro ali atrás parecido com o que está acontecendo agora, né? Quem sabe a história não está querendo me mostrar que eu não posso cometer o mesmo erro. Enfim, que algo, ou Deus, ou alguém, ou diretoria, ou enfim, que alguém ilumine a cabeça do Diniz para que ele possa estar escalando o melhor time no momento. E para finalizar, vamos falar dessa suspensão do Marcelo, né? Ê, dona Comebol! Sempre a mesma coisa, sempre com decisões polêmicas, decisões absurdas, decisões sem nexo algum. Culpar o Marcelo por um lance de pura infelicidade, um acidente de trabalho, com 3 jogos, sendo que até o juiz, na hora de expulsar o Marcelo, parecia que ele estava pedindo desculpa para o Marcelo, sabe? O que deu a entender ali é que o juiz estava falando para ele assim, olha, meu filho, eu vou ter que te expulsar porque a jogada foi muito feia, foi muito impactante, então não tem outra alternativa, sei que você não tem culpa, mas eu vou ter que te expulsar. Parecia esse diálogo. E aí vem a Conmebol
colocar como se fosse uma jogada violenta, desproporcional, para lesionar o adversário. Ah, dona Conmebol, faça-me o favor, né? Mas eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é isso. Não é nem perseguição contra o Fluminense. Não é nem por uma questão ideológica, por causa da cena que foi realmente muito feia, o que infelizmente causou a lesão do jogador deles lá, não. É dinheiro. Vocês viram lá a multa? $6.000 pela suspensão. É isso que eles querem, dinheiro, faturar. Então eles ficam inventando todo tipo de modo para poder estar faturando. Isso aí está na cara de todo mundo. E não vou falar mais disso não, porque é um absurdo tão grande. Assim, não tem explicação. Quer dizer, tem sim, né? Eu já falei, grana. Mas é um absurdo. É um completo absurdo. Mas vamos contra tudo isso. Espero que o Fluminense consiga reverter isso daí. Né? O clube vai tentar, embora eu não acredite, porque Conmebol a gente sabe como é que é, né? Ela toma lá as decisões dela, por mais absurdas e arbitrárias que sejam, ela não muda. Enfim, vamos para cima, vamos com tudo. Contra tudo e contra todos, inclusive contra a Conmebol. E vamos pegar o Olímpia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Olímpia, sobre esse jogo. A mesma bola aérea que deu ruim para os remadores ontem, deu ruim para a gente lá no passado recente, lembram? Então, Diniz, mais uma orientação. Eles só jogam com bola aérea. Prestaram atenção aí, Fluminense? Prestou atenção, Diniz? É o mesmo raciocínio. Não cometa o mesmo erro que cometemos ali no passado. Dessa vez contra o próprio Olímpia. E é isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o jogo que vamos ter que encarar e passar, se Deus quiser, rumo a essa final da Libertadores, para a gente poder, no Maracanã, novamente, quem sabe isso não é como é que eu vou dizer, uma reparação histórica. Nós perdemos uma final da Libertadores no Maracanã e agora podemos ser campeões da Libertadores no mesmo Maracanã. Quem sabe isso não é um plano de Deus. E que assim seja. Vitória Fluminense e até breve.